Bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Olhe para o outro e diga assim: eu amo você, meu irmão. Olha para outro e diga: eu amo você, meu irmão. Amém. A palavra de Deus diz que se a gente não amar os nossos irmãos que a gente vê, né, tão pouco ao Pai, né? Então, ao que vocês têm que entender, nós temos que amar mesmo que haja diferença, né? Às vezes tem irmão chato, tem o redondo, tem o quadrado. Tem todo tipo de irmão na igreja. Amém? Nós temos que amar. Amém? Se a gente consegue amar o nosso marido, que a gente briga todo dia, né? Nós temos que amar uns aos outros. Amém? Coloque sua vida diante do Senhor. Amém? Eu não sei como você passou a sua semana. Se foi semana de vitória, se foi semana de luta. Não sei. Mas agora é o seu tempo com Deus. Amém? Então coloque sua vida diante do Senhor. Se você tem motivos para agradecer, agradeça. Se você não tem motivos para agradecer, agradeça também. Mas tenha um coração grato. Sempre, sempre, sempre ao Senhor. Pai, eis-nos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome, Senhor. Como é bom, meu Deus, podermos estar aqui, ó Pai. Como é bom, Senhor, saber, meu Deus, que a Tua presença se faz neste lugar. Como é bom, Senhor. Como é bom saber, meu Deus, que hoje nós conseguimos levantar, meu Deus. Conseguimos, alguns foram trabalhar, Senhor. Obrigada, meu Deus. O nosso coração é grato a Ti, ó Pai. O nosso coração é grato pela nossa saúde, pela saúde da nossa casa, dos nossos filhos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. E nós queremos, meu Deus, colocar, meu Deus, nos colocar diante do Senhor nesse sábado, ó Pai, neste culto ao Senhor. Nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, deixar para trás tudo que ficou durante essa semana, as dificuldades, as lutas, e olhar para Ti, Senhor. E saber, meu Deus, que para esse dia que o Senhor preparou, para esse encontro que nós estamos tendo com o Senhor, o Senhor vem trazer uma poção, um alimento fresco, vindo direto do Teu trono, ó Pai. Oh, Pai amado, não há lugar melhor, Senhor, do que estarmos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, sentindo o Teu toque, o Teu amor. Oh, Papai, oh, Paizinho amado, não há lugar melhor. É nesse lugar, Senhor, que nós encontramos a cura. Para as nossas almas, para as nossas dores, para as nossas decepções. É nesse lugar, meu Deus. Nesse lugar, nós queremos se encontrar com o Senhor. Nós queremos, ó Pai, sentir o Teu toque, o Teu amor, meu Deus. Saber, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama. Quanto o Senhor nos anseia estarmos na Tua presença. Como é bom. Como é bom. Oh, meu Deus. Entregue tudo a Ele nessa noite. Entregue tudo ao Senhor. Entregue suas dores, entregue suas decepções, entregue suas fraquezas. Se esvazie nessa noite. Se esvazie de tudo aquilo que tem te afastado da presença do Senhor. Se esvaziar, Senhor.
o Senhor venha nos encher, meu Deus. Para que o Senhor venha nos encher, meu Deus. Oh, Pai. Oh, meu Deus. Arranca, Senhor. Arranca tudo aquilo, meu Deus, que está sujo em nossas vidas. Tudo aquilo que tem nos prejudicado, Senhor, e que tem afastado do Teu amor, meu Deus. Ó Pai, nós precisamos mais e mais de Ti, ó Pai. Oh, meu Deus, oh, Senhor meu, Tu és a nossa fortaleza, Senhor, Tu és o nosso seguro, ó Pai, Tu és o nosso tudo. E nós precisamos de Ti. Se você precisa do Senhor, diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu anseio por Ti, Senhor, diga a Ele. Muitas vezes nós precisamos abrir os nossos lábios para expressar nosso amor ao Senhor. Que dos nossos lábios saia um perfeito louvor. Oh, meu Deus, Tu és a nossa alegria, a nossa alegria, Senhor. É o Senhor que nos supre, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida todos os dias. Oh, Pai, a Tua grandeza não tem como medir, oh Pai. Tua grandeza, o Teu amor. Oh, meu Senhor. Oh, Papai. Obrigada, meu Deus. Toma, meu Deus, a direção dessa reunião, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, de agir. Tenha liberdade, Espírito Santo, de agir e se mover neste lugar. Usa cada um dos Teus servos da maneira que Tu queres, ó Pai. Unge os lábios, unge as mãos. Seja o Senhor o centro de tudo. Aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, amém. Oh, aleluia, Pai. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Dê o seu melhor aí. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar. Venho habitar meus louvores, no meio dos louvores do Senhor.
cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti, altos louvores. Cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar. Altos louvores. Altos louvores. Cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu Oh, aleluia! Aleluia, Senhor! Oh, aleluia, Pai! Aleluia, Senhor! Bom é estar na presença do Senhor, amém? Oh, aleluia! Oh, santo, santo, santo és tu, Senhor! Seja entronizado, Senhor, neste lugar, ó Pai. Oh, aleluia! Junta poços estava eu, um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir e conhecer, ele me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto a poços estava eu, um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, sem me ouvir, me conheceu, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber.
Aleluia, Senhor. Tu és o amado da nossa alma, ó Pai. Tu és o santo, santo, santo. Oh, aleluia, Jesus. Se renda na presença dele. Se renda na presença do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cante ao poder uma canção. Os que em ti se foram, os que não de crer, cante ao poder uma canção. As muitas gerações rendidas em louvor, cante ao poder uma canção. Os que em ti se foram, os que não de crer, cante ao poder uma canção. Teu nome
santo, Senhor. Tu és santo, ó Pai. Toca-nos, ó Pai, com a tua santidade, Senhor. Oh, meu Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Digno, ó Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Tu és santo. Tu eras, tu és e sempre será o nosso Deus. O nosso Deus vive verdadeiro. Oh, seja exaltado, Senhor. Seja glorificado, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo és tu. Oh, meu Deus. Oh, Senhor meu. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, ó Pai. Queremos nos aquietar nesta hora, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Pai amado, eu quero levantar um clamor a ti, Senhor. Usa, Pai amado, o teu servo, Senhor. Dá a ele, Pai amado, palavras de coragem, ousadia e intrepidez, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor. Que o Senhor o encha, Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor, para ministrar aos nossos corações, Senhor. Não aquilo, Senhor, que irá nos agradar, mas aquilo que irá nos trazer um confronto, irá nos trazer mudança e transformação, ó Pai. Eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos aproveitar que a gente ainda está em pé, né? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Mateus 16. Mateus 16. Amém? Mateus 16. Mateus 16, versículo 16 até o 18. Mateus 16, 16 e 18. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Amém? Vamos estar lendo? Mateus 16, versículo 16 ao 18. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Eu quero um pouquinho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, em 8 de abril de 2007, fizeram
fizeram como é que fala? Um teste social, né? Um teste social na cidade de Washington. Na cidade de Washington, todo mundo sabe, eu não conheço. Vou tomar um golinho aqui já para molhar as palavras. Glória a Jesus. Então, na cidade de Washington, a Washington Post, que é o jornal da cidade, fizeram um teste social que fala, né? Colocaram lá um violinista, né? Uma pessoa do melhor conservatório de ópera, né? De instrumental. E colocaram esse rapaz lá no metrô, né? Na praça ali do metrô. E colocaram ele para tocar uma das músicas mais conceituadas no violino de 1713. Aquele Stradivarius, né? Aquele violino que custa 3,5 milhões de dólares o violino. E colocaram ele naquela praça movimentada ali do metrô para tocar essa linda música. E só para você ter ideia, para você entrar naquele show, né, de uma orquestra como essa, era centenas de dólares. Então eles decidiram colocar esse rapaz ali para ver o que as pessoas achavam da música que aquele rapaz tocava. E ele tocou a sua música ali com toda empolgação, com todo amor, com toda dedicação que ele podia naquele violino de milhões de dólares. E poucas pessoas passaram ali para prestigiar ele. Apenas 7 pessoas pararam e ficaram ouvindo a música dele. Centenas de pessoas passaram por ele durante aquela música e ninguém olhou e ninguém parou para ouvir aquela música. E ninguém quis ouvir o que aquele rapaz tinha para falar. Que tinha para ouvir, né? Tinha para dizer através do violino, lógico. Então, assim também é a nossa vida. Vivemos correndo para cumprir um cronograma, desesperadamente. Nós acordamos desesperados para ir trabalhar, voltamos desesperados para casa e muitas vezes não atentamos na beleza da vida que está ao nosso derredor, né? Da mesma forma é a igreja. A igreja, ao longo do tempo, ao longo das eras, tem feito obras grandiosas, obras maravilhosas na humanidade. Mas as pessoas não param para ouvir, não param para entender e não param para estudar a história da igreja. Muitas vezes a pessoa frequenta uma determinada igreja ou a pessoa ouve falar de uma igreja, mas as pessoas não sabem como que essa igreja chegou até elas. Nós não nos atentamos na obra que Cristo realizou, nós não nos atentamos na obra que os apóstolos realizaram e nós não nos atentamos na beleza da igreja. Bem pelo contrário, hoje em dia a gente está vivendo uma época de não igreja. Você entra no Facebook, você entra no Instagram, você entra em qualquer página da internet, você vê o pessoal malhando a igreja e muito crente malhando também. Os desigrejados já são 5% no Brasil. Hoje ficar fora da igreja é moda. Para que eu vou lá ouvir o pastor? Para que eu vou lá ouvir aquele irmão? Para que eu vou lá ouvir aquela música? Eu já sei o que acontece lá, né? Então as pessoas falam, é eu e Jesus. É eu e Jesus. Tá bom demais, o suficiente. Então nós não nos atentamos para a obra da igreja, nós não nos atentamos à história da igreja. Da mesma forma que aconteceu aqui nesse rapaz do violino. Ninguém para ouvir o que ele tem para falar, ninguém para ouvir para saber quem ele é, ninguém para ouvir essa melodia. Não importa quão bonito nós toquemos, não importa tão bonito nós preguemos, não importa tão bonito nós façamos, há sempre as pessoas aceleradas para fazer as suas atividades. Até tem uma passagem lá, eu acredito que seja Jesus que falou, nós tocamos flauta, nós cantamos e vocês não quiseram ouvir. Então as pessoas não estão muito preocupadas naquilo que você tem para dizer, elas estão preocupadas em cumprir um cronograma delas.
cumprir o dia delas. Chegar em casa, dormir, descansar. Quantas vezes a gente entrou lá no Facebook, ou a gente entrou lá no YouTube, para a gente pesquisar a história de uma igreja que seja, para pesquisar a história do que aconteceu no passado, para ouvir simplesmente uma pregação. Muitas vezes não dá tempo, mas a gente dá tempo de ficar 30, 40 minutos ouvindo a história de uma cachorrinha que foi atropelada. Do passarinho que alguém abandonou, sei lá, jogou fora. Né? Umas histórias tão fadonhas. A história daquele popstar. A história daquela mulher que era pobre e agora é rica. A história daquele cara que venceu na vida. E a gente fica ali parecendo uma novela, acompanhando passo a passo. A construção da casa, a construção agora vai rebocar a parede, agora vai colocar os vidros, agora vai fazer uma piscina. E aí fica interminável aquela história. Mas a gente não tem um tempo, não separa 5 minutos da nossa vida para a gente meditar sobre a história da igreja, para a gente meditar na história do cristianismo e por que a gente se tornou cristão, o que a gente está fazendo. A vida, correria, correria. Da mesma forma que a igreja tem muitos amigos, tem muito mais inimigos, né? Eu estava lendo aqui um livro e de repente eu fui confrontado aqui com um texto de Hitler se referindo à igreja. Ele falou, a fala do Hitler: historicamente falando, a religião cristã não passa de uma facção do judaísmo. Aí tem mais algumas coisas e depois ele fala: estamos lutando contra uma das mais antigas soluções que a humanidade propôs para si. Estamos lutando contra a perversão dos nossos mais profundos instintos. O Deus dos desertos, aquele déspota asiático, estúpido, louco, vingativo, com seus poderes de criar leis. Está se referindo a Jesus. Esse veneno com o qual tanto judeus quanto cristãos prejudicaram e marcharam o instinto livres e maravilhosos do homem e os reduziram ao pavor experimentado por um cão. Então ele se refere, e daí embaixo tem falando que tanto ele como Nietzsche e outros filósofos desejavam que Jesus nunca tivesse nascido, porque o evangelho, o cristianismo para esses grandes líderes era uma pedra de tropeço. Eles não podiam manipular as pessoas, eles não podiam fazer que as pessoas fizessem o que eles queriam, porque as pessoas tinham um compromisso com Cristo. E a igreja sempre foi uma pedra de tropeço na vida desses grandes líderes. Depois um outro autor escreve falando sobre a figura de Jesus. Ele fala: ele nasceu num vilarejo desconhecido, o filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria, até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre os malfeitores. Quando ele estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades neste mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo. 19 séculos se passaram e hoje ele é uma figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentares que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como esse homem de vida solitária.
Amém? Então esse é o nosso Jesus. Então, a vida da igreja, ela não está alicerçada na vida de um homem qualquer. A vida da igreja não está alicerçada na vida de uma pessoa, de um homem comum. Mas ela está alicerçada na figura e na pessoa de Jesus. Amém? Por isso que ela subsiste a tanta perseguição, ela subsiste há tanto tempo. Muitas vezes as pessoas falaram que o evangelho ou o cristianismo é como uma bigorna. Alguém sabe que o pastor conhece a bigorna, né, pastor? De tanto bater naquela bigorna, talvez você bata naquela bigorna durante 1000 anos e você não acaba com ela. Você não destrói ela. Porque ela é feita de um material mais forte do que o martelo que está batendo nela. Amém? Agora, se a gente falasse assim, quando que a igreja nasceu, quando a igreja surgiu, dificilmente nós poderíamos marcar uma data ou falar algo assim, foi naquele momento, né? Porque se a gente for voltar lá para o Gênesis, a gente não sabe, será que a igreja nasceu quando Adão e Eva foram formados? Porque ali tinha uma comunhão entre o homem e a mulher, eles viviam em família, né? Depois vieram os filhos. Talvez a igreja tenha nascido ali, se a gente for olhar de uma forma mais ampla. Ou será que a igreja nasceu lá na chamada de Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a gente não tem como a gente prescrever, né? A igreja nasceu cronologicamente ali. Então, se perguntássemos quando a igreja de fato nasceu, de forma cronológica e temporal, teríamos dúvidas de saber. Foi no Éden, foi em Abraão, foi no tabernáculo, foi na construção do templo de Salomão. Mas para uma compreensão mais simples, e a gente for delimitar o termo igreja, no Antigo Testamento, igreja queria dizer assembleia, né? Lugar de reunião, lugar onde as pessoas estavam reunidas. Então no Antigo Testamento você vai encontrar o termo assembleia, você não vai encontrar o termo igreja propriamente dito. Você só vai encontrar o termo igreja propriamente dito, a eclesia, só no Novo Testamento. E a eclesia, a palavra eclesia quer dizer chamados para fora. Então a igreja não foi chamada para a gente ficar dentro. A igreja, o nome composto da igreja de eclesia é chamados para fora. Então se você é igreja, você não foi ser igreja para ficar só dentro. Nós somos igreja para ser chamados para fora, para evangelizar, para impactar o mundo. A igreja, a função da igreja é ficar lá fora, é visitar as pessoas, é evangelizar as pessoas, é falar de Jesus. Amém? Outra coisa errônea também, que a gente pode voltar no texto que a gente leu aí, em relação à primazia de Pedro, né? Porque a gente costuma, os católicos principalmente, eles costumam falar, mas Pedro é o primeiro papa. Por quê? Porque Pedro, a própria Bíblia diz isso. Porque Jesus está falando, tu és Pedro e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Né? É no que a gente vê no versículo 16. No versículo 18, perdão. Vou ler novamente que fala, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não está escrito? Está ou não está? No 18. Só que quando você vai para o grego original, quando Jesus fala de Pedro, aqui no grego está Petrus. Petrus quer dizer uma pedra pequena. E quando você vai para a outra parte aqui que fala, mas edificaria a minha igreja, Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então, quando você vê essa outra parte aqui, Jesus está falando sobre Petra. E Petra quer dizer uma pedra maior, um rochedo. Então, se você for ver aqui, Jesus está falando que sobre esse rochedo, sobre essa pedra maior, que eu
edificarei a minha igreja. E ele está falando sobre o versículo aqui 16, sobre a declaração de Pedro. Então, a igreja de Cristo, ela é fundamentada sobre a declaração de Pedro de quem era Jesus. Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa declaração, Jesus quer dizer, sobre essa declaração que você acaba de você falar, eu edificarei a minha igreja. Então, quando você vê a igreja falando que Pedro é o primeiro papa, porque Jesus falou assim que ia edificar sobre essa pedra, na verdade, eu não sei, eles não quiseram ler o grego original, será que eles não fizeram um estudo mais aprofundado disso aí? Porque o que Jesus está falando não tem nada a ver. Jesus não vai edificar a igreja sobre uma pessoa humana, sobre uma pessoa falha. Por mais que ele fosse apóstolo, Jesus jamais edificaria a igreja sobre cima de uma pessoa. Jesus está falando de dizer que todos os fundamentos da igreja, ela está fundamentada em cima de Cristo, na declaração de Pedro, que ele é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Amém? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Minhas folhas. Então a igreja está fundamentada nesta verdade. Do versículo 16. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois, Cristo, ele é o único fundamento. Não existe mais outro fundamento a não ser a Cristo. Veja lá o que está escrito em 1 Coríntios 3:11. Coríntios 3:11, o que está escrito? Diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Então você não pode construir uma igreja colocando um outro fundamento. E a gente vê hoje igrejas colocando outro fundamento. Jesus é todo suficiente, mas se você não fizer tal coisa, então você não vai estar salvo. Jesus é suficiente, mas se você não fizer tal coisa, você também não pode obter as bênçãos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas esse outro livro também é a palavra de Deus, não é? Então nós temos quantos livros? Nós temos 3 livros. Nós temos a Bíblia, nós temos o livro dessa profeta e nós temos o livro desse profeta. Então, se tiver escrito na Bíblia, mas não tiver escrito no livro do profeta, então quer dizer que você não está certo. Então, para o seu ensino estar correto, para você crer naquilo que a gente crê também, você tem que crer nesses 3 livros, tá? Então, se coloca um outro fundamento, o qual Jesus não falou nada sobre isso. Então, a igreja ela não pode estar fundamentada em outra coisa. A igreja pode usar um livro para fazer um estudo com os irmãos? Amém. Mas se naquele livro tiver algum erro que não se encaixa na Bíblia, automaticamente você tem que corrigir. Porque quem tem que ter primazia, quem tem que ter como é que fala? A verdade é a palavra. E não é o que acontece com algumas denominações que a gente vê por aí. E tem uns até que estão fazendo aí propaganda agora na internet, que estão a todo vapor, né? E tem um monte de irmãozinho curtindo, que eu só vejo lá os dedinhos lá curtindo. Fala, ah, legal. Entendeu? Então é assim, os caras têm um fundamento deles. Tem a escritura deles, tem a Bíblia só como tipo, a gente também tem Bíblia. Mas quando você vai se aprofundar com ele, fazer um estudo, eles não usam a palavra de Deus, eles usam a Bíblia deles. Eles usam o livro do profeta deles, eles usam o livro da profeta deles. Então o fundamento é outro. E o que Jesus está falando aqui, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não pode ter outro fundamento. A palavra tem que andar pelo único fundamento que é Cristo, que está especificado na sua palavra. Lá em Efésios
capítulo 5, versículo 25, fala que Cristo é o cabeça da igreja. Então, quem manda na igreja não é o apóstolo. Quem manda na igreja não é o pastor. Quem manda na igreja não é o papa. Quem manda na igreja não é a irmã da oração. Quem manda na igreja é o cabeça, que é Jesus. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o líder, o pastor, o apóstolo, o bispo, o presbítero, o querubim ungido, sei lá quem é, ele pode estar cometendo o erro que os irmãos estão só concordando, não é verdade, pastor? Só concordando, mas se não tiver escrito na palavra? Então, tem que se ficar esperto, porque tem muita gente hoje que segue a denominação, mas não segue a palavra. Eu não estou falando para ser rebelde quanto pastor, sair quebrando tudo e falar, pastor, não vou mais... Não. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a gente tem que ser orientado primeiramente pela palavra. A mesma responsabilidade que os pastores têm de cuidar da igreja, os irmãos também têm que ter a responsabilidade de saber se o que a gente está fazendo está certo ou está errado. A Bíblia não condena isso. Não condena. Até mesmo Paulo, quando ele vai pregar, os irmãos vai, peraí, não é só porque o apóstolo Paulo está pregando aqui que a gente não vai conferir o que ele está falando. Né? Então, o apóstolo Paulo está pregando, mas os caras estão conferindo se o que ele está falando é certo ou não. Então, a gente tem hoje uma situação acontecendo que muitos irmãos eles estão seguindo denominação, usos e costumes, mas eles não estão seguindo a palavra. E aí você está ensinando a pessoas a seguir usos e costumes da denominação, mas você não está ensinando os irmãos a seguir aquilo que Cristo manda, aqui Cristo ordena, né? Então tem pessoas que não se adaptam mais a outra igreja, porque chega lá na outra igreja, mas lá naquela igreja que eu estava eu era mandado, o pessoal mandava em mim, o pessoal fazia o que eu queria, não, e lá era bom. Então a gente é livre no Senhor, não é verdade? Então a gente é guiado e dirigido pela palavra de Deus, nós somos livres em Cristo. Agora, o que acontece muitas vezes em muitas denominações, que eu tenho 23 anos dentro de igreja, o que acontece muitas vezes na igreja é que os irmãos não vão com a cara do outro, não vai com a lata do outro e começa a inventar, caraminhola na cabeça, mas não tem nada de bíblico naquilo. Igual a irmã falou, a igreja é assim, tem redondinho, tem gordinho, tem magrinho, tem orelhudo que nem eu, né? Então, a igreja é assim, tem gente de todo tipo, tem gente que pensa de todas as formas, nós somos diferentes, mas nós somos um em Cristo. Amém? O que tem que prevalecer é que a gente é um em Cristo e acabou. É você com o irmão da Assembleia, é você com o irmão da Presbiteriana, é você com o irmão da Batista. Nós somos um em Cristo. Se um gosta de azul, se eu gosto de amarelo, se eu gosto de preto, se eu gosto de azul, não tem problema. O importante é a gente gostar de Cristo. O que nos identifica, o que nos relaciona é crer no fundamento da palavra do Senhor. Amém? Então você não pode ser marionete na mão de homens que usa a palavra para o seu bel prazer, para escravizar as pessoas. Você tem que ser escravo de Cristo e obediente à palavra. Você tem que ser obediente à palavra, não obediente a homens, a esses homens que hoje estão por aí. Só Deus, né? Você vê a internet, você fica escandalizado com aquilo, horrorizado. Isso que a gente é falho, né? Imagina Jesus como não está. Se pudesse ele entrar com chicote, né? Igual na época do templo, porque olha, eu vou te falar. Mas que o Senhor julgue todas as coisas, amém? Ele é a rocha segura. Mateus 7, 24, 25. Mateus 7, 24, 25. Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assoparam os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Sabe que muitos irmãos também... não estou falando que a dificuldade é geral, tá? Quem é humano vai passar dificuldade.
Só que a gente tem que ter a nossa fé fundamentada na palavra do Senhor. Amém? Porque vai dar ventania. Vai ou não vai? Vai dar chuva? Vai cair granizo? Vai. Tem época que é só pedrada, né? Só chicotada no lombo. Você não sabe de onde que tá vindo tanta... Você não sabe de onde está vindo tanta coisa, né? Você fala, Jesus do céu, tem época que é de paz, né? Você fica ali uma semana, um mês. Eu estava escutando um cara falar esses dias, né? Ele falou assim que John Wesley, quando saía pregando, disse que ele pegou o cavalo dele e ficou 3 dias andando, né? John Wesley, ele era um cara tão assim puritano, que ele começou a sair fora da igreja que ele estava para pregar fora da igreja. Ele não estava aguentando mais pregação na igreja. Então ele pegava o cavalo dele e ia nas vilas. Um homem só incendiou o país todo, aquele homem. E aí, 3 dias andando no cavalo e visitando as vilas, e ele parou para orar. Ele falou, não, vou orar. Começou a orar. Senhor, não é possível, 3 dias que eu estou andando, não sofri nenhuma perseguição ainda. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. Eu não aceito isso. E ele orou. Aí tudo bem, montou no cavalo e subiu. Não, que ele estava andando com o cavalo, ele recebeu uma pedrada. Aí ele levantou a mão para o céu e eu, glória a Deus, Deus ouviu minha oração, amém, glória a Deus. Então, crente que não recebe pedrada não é crente. A gente tem que começar a nos questionar. Se a gente não estiver incomodando ninguém, se estiver muito em paz, a gente também tem que parar e pensar e saber o que está acontecendo, né? Porque o crente geralmente incomoda, né? Amém? Então a igreja está fundamentada nessa verdade. A igreja recebe um dos seus recursos principais. A igreja moderna, ela está muito preocupada. Inclusive eu estava até vendo esse dia um vídeo para aquele pastor famoso aí, Takayama, né? Na verdade eu não conhecia muito ele, mas quem é das antigas conhece muito aquele pastor Takayama. Ele está bem velhinho, 70 e poucos anos, né? E ele estava num podcast esses dias e ele estava falando sobre isso. Ele falou, ó, vocês têm tudo. Hoje, as igrejas hoje têm tudo. Um bom áudio. Ele falou assim, eu sou até meio surdo, porque na minha época o áudio era muito ruim. Então eu ficava muito perto das caixas de som. Então, a igreja tem tudo. Tem áudio. As igrejas hoje, né, principalmente você vai no Brasil, nos Estados Unidos, tem uma ótima estrutura. Se preocupada com som, se preocupa com os instrumentos, se preocupa com o cantor, com os pastores, se tem PhD ou não, né? Se são pessoas que... Então a igreja ela se preocupa com muita coisa externa, se tem área para as crianças, se tem lanchonete dentro da igreja, né? Se tem um estacionamento amplo, se tem o pessoal para pegar o seu carro e levar para o estacionamento, se tem gente para distribuir os copinhos lá quando você está sentado para você não se levantar, né? Se a placa é bonita, se a placa é de neon, se a placa é azul, se a placa é vermelha. Então a igreja ela tem se preocupado demais com as aparências da igreja, mas ela não tem se preocupado muito que poder que tem ali dentro, no poder transformador do evangelho, no poder do Espírito Santo, está naquela igreja. Então a igreja ela recebe durante todos esses séculos que se passou, a igreja sem o poder do Espírito Santo, a igreja não subsiste. Há muitos movimentos que vão, há muitos movimentos que passam, né? Eu, durante minha caminhada, já vi muitos movimentos aparecer e sumir, desaparecer. E ao longo da história também é da mesma forma. Você não vê aqueles movimentos do passado, tem movimento que sumiu. Porque tem muito movimento que era fundamentado no homem, não era fundamentado em Deus, e tinha movimento que não se preocupava com o externo, não se preocupava com o poder do Espírito Santo. Muitas vezes as igrejas são totalmente carnais, elas têm atrativos carnais. Quando a gente pensa em carnalidade, a gente pensa só em questões sexuais, né? Carnalidade quer dizer aquilo que não é do Espírito, que é só coisa da carne, que é só coisa externa. Então, as igrejas hoje são assim, sabe? Tem festa disso, tem festa daquilo, festa do tabernáculo, festa da fazenda, festa do milho verde, festa da paçoca, festa não sei do que, arraiar não sei do que. Por quê? Porque quando a igreja começa a ficar carnal, ela começa a buscar meios carnal para segurar as pessoas. Os meios espirituais já não seguram mais as pessoas. O que segura mesmo é você dar tapinha nas costas da pessoa, né? É ter o desfile, sabe?
Então a igreja ela começa a buscar meios carnais para atrair as pessoas. O evangelho não está atraindo, o Espírito Santo não está trazendo, né, irmão? Então a gente vai ter que inventar. Até pessoas com trapézio na igreja eu já vi. Picadeiro picadeiro no púlpito, eu já vi. Se você procurar na internet, você vai ver. Você vai ver todo tipo de coisa, você vai ver na igreja, para atrair. Tem que atrair as pessoas. Mas o evangelho está sendo pregado, tem gente, tem vida sendo transformada ali dentro, o Espírito Santo de Deus está agindo naquele lugar, aí é uma outra conversa. Então, lá em João 15, 26, João 15, 26, vamos ver lá o que está, João 15, 26, João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Amém? Então o Espírito Santo vai testificar que a obra de Deus é verdadeira, que o Espírito Santo está ali operando. Em João 16, 7, fala: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, Cristo faz uma promessa que vai enviar o Espírito Santo. Uma coisa que a gente tem que entender é que no Novo Testamento não é como o Antigo Testamento, tá? Tem Deus, tem o Espírito Santo, tem Jesus, tá? Porque também tem crente que pensa que Jesus só tem do Novo Testamento para cá. Mas a forma de operação que era diferente. Então, no Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo, ele só age na vida dos profetas, de reis, né? Em alguns lugares específicos, pessoas específicas. O Espírito Santo, ele não tem aquela atividade em todas as pessoas. Mas essa promessa Jesus fez que o Espírito Santo ia vir, ia habitar em todos. Em todos. A partir da morte de Jesus, a partir que Jesus volta para o Pai, Jesus então ele faz a promessa que ele ia enviar o Consolador, que ele ia enviar o Espírito Santo, que ia testificar sobre ele, que ia nos dar poder, que ia operar milagres, para a gente vencer as barreiras que nós temos que enfrentar todos os dias. Amém? Porque no Antigo Testamento o povo era guiado pelos profetas, era guiado pelos reis, eles tinham um lugar específico de adoração, eles tinham o templo, eles tinham o tabernáculo, então já era algo só entre aquele povo, certo? Não era algo diferente no Novo Testamento. Os gentios, eles não eram anexados, eles eram meio tipo enxertados no Antigo Testamento, né? Você ia e você era um prosélito, você era um simpatizante do judaísmo, você ficava ali, mas você não era enxertado, você não era igual o judeu. E até hoje o pessoal ainda faz essa diferença. Acha que o povo judeu era mais especial do que a gente que é gentil. Ah não, mas judeu, né? Você sabe, né? Parece que existe uma hierarquia social, coisa que Jesus já baniu isso. Não existe essa diferença entre judeu, entre grego, entre, né? Lá a gente vê, não há diferença entre gregos, entre gentios, entre judeus, nós somos todos um em Cristo. Essas barreiras caem por terra. Não existe mais essa hierarquia social. Para! Então quer dizer que eu vou lá para Jerusalém e os caras vão falar: ah não, cara, é o seguinte, você é gentil, fica aí. Meu amigo, se você é um em Cristo, nós estamos tete a tete, nós somos iguais, meu amigo. Acabou. Caiu por terra esse negócio de raça, de cor. Para. Agora é Novo Testamento, agora é a operação do Espírito. Amém? Então nós vemos lá em Atos 2:38. Atos 2:30. Vamos em Atos 2, por favor. Atos 2:4. Atos 2. Em Atos 2:4. Em Atos 2:4 fala: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam naquele lugar,
Aquelas pessoas que estavam ouvindo ali a pregação de Pedro, então todos foram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram repletos, cheios de poder. E ali tinha gente de todas as nações nesse encontro. Não tinha só judeu. Existia de gente de todas as outras regiões da Ásia. Amém? Depois nós temos lá em Atos 2:38. Atos 2:38 fala... E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então você se converter, meu amigo, o Espírito Santo já habita em você. Acabou. Não existe um negócio, vou esperar depois, um dia, quem sabe o Espírito Santo vai vir e vai habitar em mim. O Espírito Santo, você acorda de manhã, o Espírito Santo está com você. À tarde o Espírito Santo não está mais. No outro dia não está mais. No outro dia voltou de novo. Que negócio é esse? Você é de Cristo ou não é? Acabou. Você se converteu, você aceitou realmente a Cristo, você realmente converteu-se no seu coração, você creu no seu coração, se batizou, entregou sua vida para Jesus. Agora você é selado pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita dentro de você. Agora o que acontece é que você pode ter um revestimento do Espírito, uma busca maior por poder, uma busca maior, né, para que você possa fazer a obra de Deus com mais força, com mais vigor, não é verdade? Mas todos nós temos o Espírito Santo. Jesus, ele cumpriu a sua promessa que tinha feito. Eu vou, mas eu vou mandar o Consolador para você. Eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Amém? Então a igreja recebeu o Espírito Santo para vencer as dificuldades, para fazer a evangelização e para fazer a operação que Jesus quer que nós façamos. Então, a igreja recebeu também uma missão. Lá em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28. Mateus 28, a partir do versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então a igreja sai de Jerusalém, ela se reúne em Jerusalém, ela está ali em Jerusalém, fica muitos anos em Jerusalém, né? Porque tem uma ideia hoje, principalmente dos desigrejados, daquelas pessoas que não estão frequentando igreja, que não quer saber mais de igreja, de que os apóstolos viviam de qualquer jeito, viviam nas casas. Eu posso me reunir na minha casa também. Só que a gente vê que aqui os primeiros cristãos, eles congregavam no templo todos os dias. Eles ficavam em Jerusalém todos os dias. Os apóstolos e os irmãos, eles estavam reunidos todos os dias no templo. Só depois da grande perseguição nos anos 70, né, que parece que eles viram essa passagem, né? Aí falaram, agora a gente vai para o mundo. Por quê? Porque tinha uma perseguição, Jerusalém foi destruída. E a grande perseguição surgiu na época. Muita gente morreu ali em Jerusalém. Então todos foram e começaram então a se expandir pelas nações, a pregar o Evangelho. Então, os discípulos de Cristo, eles sempre se reuniram, eles nunca ficaram dispersos. A não ser que você esteja numa região que nem eu já fiquei. Eu fiquei 1 ano e pouco sem ir na igreja, porque a gente estava em Yokohama, né? Mas naquela época só tinha o Orkut, você não tinha condição de saber onde que tinha uma igreja, na verdade. Então a gente ficou totalmente ilhado, 1 ano e 3 meses em Yokohama, fiquei desesperado, não sabia o que fazia mais. E a gente orava em casa, mas a gente não tinha o hábito de igreja, porque não tinha igreja. Até tinha, mas não sabia onde que era, mas era muito pouco. Então, irmãos, olha, durante o tempo de convertido que eu foi raras vezes que eu deixei de ficar sem congregar, porque eu entendo que a igreja é lugar de bênção. A igreja é lugar onde Deus derrama as bênçãos. Às vezes você chega aqui meio capenga, meio cansado, né?
A semana passada mesmo, eu vim muito cansado para a igreja. Eu vim, sabe, espiritualmente, sei lá, cansado. A gente está cansado do dia a dia, não é verdade? Mas eu me alegrei tanto quando eu cheguei aqui, porque eu vi aquele monte de criança aqui na frente com a pastora. Então, brotou uma emoção muito grande. Se eu tivesse ficado em casa, talvez eu não tivesse nem vindo hoje. Não é verdade? Então, não deixe de vir na igreja. Não deixe de comer. Por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja, né, cansado, desmotivado. Mas é aqui na igreja que a gente se alegra, não é verdade? Às vezes tem um irmão conta uma vitória, tem um irmão conta uma dificuldade. E a gente vai viver na missão de Cristo. Amém? É igual quando a gente vai assistir aqueles programas de Discovery lá dos animais, né? Os predadores, os rebanhos, os leões, o lobo. O que ele faz? Ele pega ali, inclusive, o cara estava falando sobre a zebra, né? Porque a zebra, ela sabe todo mundo, a zebra é listrada, né? Então, quando ela está ali, o animal, ele não sabe quantas tem, ele não sabe o que ele vai fazer. Então, ele fica meio perdido, porque a zebra confunde os leões, né? Mas, geralmente, esses predadores, o que eles fazem? Eles pegam o rebanho, primeiro eles atacam, eles afugentam. Afugentando ali, eles sabem os que vão dispersar. Aquele que dispersa sozinho, o que eles fazem? Eles separam. Eles separam e falam, é esse aqui que eu vou pegar. Aqueles que correm em bando, eles não vão atrás do bando. Mas aquele que fica sozinho, o lobo vai lá e ó, é aquele lá mesmo. Então, ovelha sozinha é ovelha, como é que fala? Vulnerável ao ataque do lobo. Então fica esperto, né? Pessoa que fica sozinho, que fica afastado, que deixa de andar com os irmãos, que deixa de ir na igreja, tem probabilidade muito grande de você se enfraquecer cada vez mais. E falar que a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Se ela não se apagar, pela misericórdia de Deus, fica pelo menos soltando fumaça, né? Que lá tem uma passagem de Testamento que fala que o candeeiro, né, vai ficar aquele pavio fumegante ali. Então fica pelo menos saindo aquela fumacinha, fica. Então tem que o Espírito Santo dar uma soprada ali para poder pegar fogo novamente. Então, tudo que ela que apaga e surge os outros depois. E pior é aquela ditado também que fala: cabeça vazia é oficina do diabo. A pessoa está sem o que fazer. Então a gente tem que enxergar a missão da igreja é muito maior do que só essas quatro paredes. A missão da igreja é muito maior do que isso. E a igreja ela é universal, não é do Edir Macedo, mas é universal, quer dizer, a igreja é católica, né? É católica, quer dizer universal, né? Uma vez eu fui entregar uns panfletos evangelísticos, daí quando eu cheguei na porta do rapaz, assim, no murinho, eu vi que ele estava na Canção Nova, assistindo lá o programa católico. Aí eu cheguei lá, né, com os panfletinhos para entregar, aí ele já saiu com a cara meio feia, né? Aí o que foi? Aí eu assim, não, eu vim entregar uns panfletos, mas de onde você é? Eu assim, eu sou da Católica. Você é da Católica? Aí o cara já, né, ficou todo animado, né? Aí ficou todo animado, veio conversar comigo, né, e tal. Aí entreguei um panfletinho, falei um pouco do versículo bíblico, aí ele foi olhar o número, né, atrás, né? Aí ele falou, mas aqui tá a Igreja Batista do Figueirinha, né? Daí eu falei assim, mas você não falou que era católico? Eu falei assim, mas você não sabe o que é católico? Daí eu expliquei para ele, né, o que era católico, era ser universal, que catolicismo quer dizer que você ser católico quer dizer que você é universal, da Igreja Universal, né? Então católico significa universal, nós só não somos romanos, mas nós somos igreja apostólica, né? Nós somos igreja apostólica, só não é romana, amém? Então estratégia. Então a igreja recebeu essa missão de pregar o evangelho para todas as pessoas, né? Tem igreja que tem que ir, ganhar, consolidar e enviar, né? O lema é esse, né? Ganhar, consolidar e enviar. Amém? E
assim, só uma questão também que a gente nota em relação às igrejas. Quando eu falo igreja, a gente está falando em geral, tá? Igreja geral, que muitas vezes, principalmente igreja no Brasil, eu falo isso porque eu estava no contexto Brasil, né? Igrejas gigantescas, né? Mas ainda não tem um missionário fora. Muitas vezes não ajuda nenhuma missão. Porque está sempre faltando alguma coisa na igreja. Os bancos têm que trocar, o ar-condicionado tem que trocar, isso, aquilo, é uma coisa que não acaba. E eu conhecia uma vez um jornalzinho evangelístico, né? Que tinha uma igreja no Brasil, não vou lembrar o nome, que é uma das igrejas mais ricas daquela região, acho que no Rio de Janeiro. Só que essa igreja, ela vivia com 85%, 15% das ofertas. Os 85% que entrava na igreja era todo enviado para missões. E era das igrejas mais ricas ali do Rio de Janeiro. Só que ela sobrevivia com 15% das entradas só. Era uma igreja extremamente missionária. Então, hoje no Brasil, eu falo assim porque nos anos 90 existia... O Brasil é o celeiro missionário. Vai para as nações. Mas não é isso que a gente está vendo no Brasil hoje. As igrejas têm se fechado, têm usado, vamos dizer assim, a sua liberdade e têm talvez esquecido que a igreja ela é universal, que a igreja ela tem que sair dos seus limites, ela tem que ir muito mais além. Amém? Então, a igreja recebeu essa missão. A igreja tem o seu próprio fundamento. Não adianta a gente ouvir hoje a palavra reformar, contextualizar, depois tem vitalizar, inovar. Se todas essas palavras elas não estiverem em cima do propósito que é o fundamento. Não adianta, você pode fazer qualquer coisa dentro das igrejas, qualquer coisa, vitalizar, arrumar, pintar, o que você imaginar de nome você pode fazer. Mas você não pode tirar o fundamento da igreja, o propósito da igreja. Isso não pode se perder. Né? Se você fizer um fundamento de uma casa com a madeira que tem cupim, pastor, se você for levantar a casa e colocar um monte de madeira velha embaixo, depois de não dar nem um ano a casa já cai. Você sabe que as grandes construções na época da Revolução Industrial, elas começaram a ser feitas com ferro. Daí eles descobriram que o ferro ele tinha uma falha muito grande. Ele começa a quebrar o concreto depois, né? Aí eles pegaram e inventaram o aço. Depois do aço, as construções elas se multiplicaram. A altura multiplicou. Só que depois de mais de 100 anos, os engenheiros começaram a observar que o aço também está dando problema. E agora eles estão inventando mais um outro elemento para ficar no lugar do aço. Para substituir o aço, para não rachar o concreto e para a estrutura não ruir. Então nós sabemos que tudo que tem externo é superficial. O mais importante é o fundamento. O fundamento ele é o mais importante. Não importa se você vai começar uma célula com 2 pessoas. Tem fundamento? Vai para frente. Ah, mas eu só vou começar a célula na minha casa quando tiver 50 caras. Igual as crianças chegam lá em casa, lá na célula, tem uns que ficam no chão, morro de dó. Eu falo, irmão, estou esperando dinheiro entrar para comprar as cadeiras. Então, se eu for esperar, meu irmão, ter uma estrutura, né? Para a gente começar lá o nosso grupo, né? Vai ficar difícil. Então, a gente tem que ter o fundamento. Tendo o fundamento, o resto a gente corre atrás. Não importa se a reunião é embaixo de uma árvore, se é embaixo do muro, se é lá no McDonald's, né? Ou se é em qualquer outro lugar. O importante é que tenha o fundamento. O fundamento é mais importante. Amém? E a verdadeira igreja, ela será sempre triunfante. A igreja de Deus, ela vai ser sempre triunfante. Não importa se ela está lá na Coreia do Norte, não importa se ela está lá na China, não importa se ela está no Oriente Médio, não importa se ela está na África, não importa em que lugar a igreja está, se está se reunindo em caverna, se está se reunindo no meio da floresta, se está se reunindo nas tribos dos índios, não importa. A igreja ela vai sempre triunfante, ela sempre vai resistir, ela sempre vai vencer. Ela sempre vai vencer. Nenhum lugar que colocar a igreja ela vai morrer.
Tem casos de pessoas que ficaram 8 meses na solitária. E mesmo assim o cara consegue ganhar discípulo. Você vai ver lá, eu acredito que é em Atos, que Paulo estava acorrentado aos soldados romanos. Mas depois, lá na frente, você vê que a guarda pretoriana se converteu, cara. Paulo, ele conseguiu ganhar discípulo dentro da guarda pretoriana, que era a guarda mais importante do Império Romano. Era o braço direito de César. Mesmo assim, preso, acorrentado, os caras conseguiram ganhar a alma. A igreja de Deus, ela vai subsistir, independente do lugar que ela está. Amém? Apocalipse 7, 9 e 11, vamos estar encerrando. Apocalipse 7, 11 fala: e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Amém. Então nesse dia nós vamos estar junto com o Cordeiro, nós vamos estar com Deus, vamos estar naquele trono que é o centro do universo. E todos nós, grandes, pequenos, os mártires da igreja primitiva, os mártires da Idade Média, os mártires do século XX, os mártires lá da China, os mártires lá do regime comunista, os mártires do regime nazista, os mártires que venceram o secularismo, que venceram o consumismo, que venceram as barreiras culturais. Eles vão estar lá, junto com o Cordeiro, adorando naquele grande dia. Pessoas como Policarpo, né, que foi queimado com 86 anos, né? No dia que ele foram queimar ele, no século I, foram queimar Policarpo, colocaram ele numa estaca e falaram assim: ó, nós vamos pregar seus braços aí atrás para você não se soltar na hora que acender a pilha, né? Na hora que acender o fogo. Ele falou: não vou sair daqui. Então eles decidiram amarrar ele com a corda. E aí o cara ainda falou assim para ele: olha, você está dessa idade, você ainda pode viver um pouco mais. Só é você xingar esse Deus aí que você serve. Só você abandonar esse Deus que você serve e você vai estar livre. E você pode sair daí. Daí ele falou: eu sirvo esse Deus há mais de 80 anos. Ele nunca me abandonou. Por que eu vou abandonar ele agora? Né? Você pode acender. E aí o cara acendeu a fogueira. E quando acendeu a fogueira, bateu um vento ali na fogueira, ficou um tipo de um arco. E não pegava fogo na lenha. E o cara falou assim pro carrasco, falou: ó, como o fogo não está pegando na lenha, vai lá e apunhala ele. Então o cara foi lá e então apunhalou ele, né? Matou ele, a facada, né? A espadada, porque o fogo não queria consumir aquela pilha que estava em volta dele. Mas ele foi um líder da igreja primitiva, e assim como ele, outros na igreja primitiva morreram também, com leões, outros amarrados, embebidos em álcool, e pegava a pele de ovelha e enrolava eles em pele de ovelhas e colocava no meio dos lobos, dos leões, para serem devorados. Muitos eram decepados, outros eram cortados, outros eram cortados ao meio, mas nenhum deles negavam a Cristo. E ao ponto do evangelho no século I, ele impactar, no século III, impactar tanto os romanos, que nem mesmo o imperador conseguia mais fazer com que os romanos voltassem às antigas práticas da religião romana. Porque ele falava: como os nossos cidadãos romanos vão querer os nossos deuses, se esses cristãos que estão aí estão cuidando dos nossos doentes,
estão cuidando do nosso povo. Até quando o nosso povo fica doente, até quando o nosso povo morre, que não tem onde sepultar, os cristãos cuidam do velório deles. Pegavam os romanos e sepultavam os romanos. Eles cuidavam, os cristãos cuidavam tanto dos cristãos, como cuidavam também dos romanos. Então o imperador começou a ver que era impossível fazer com que o povo se revoltasse contra o cristianismo, ao ponto de Constantino, no século III, transformar o cristianismo como a religião oficial do império. Esse foi o impacto do evangelho, esse foi o impacto do cristianismo. E é isso que até hoje chama a atenção das pessoas. Os cristãos que sofrem pelo próximo. O exemplo dos cristãos que sofrem meio às perseguição. Os cristãos que morrem sem negar a Cristo, tendo oportunidade de negar a Cristo. Eles têm oportunidade de negar e eles não negam. Eles preferem morrer do que a negar o evangelho. Esses são os verdadeiros cristãos. Esses são os que vão estar aqui em Apocalipse, no trono do Cordeiro. Cristãos que têm convicção de salvação. Cristãos que conhecem a Igreja Universal. Cristãos que conhecem e sabem que a igreja é maior do que eles mesmos. Que a igreja subsiste, independente dos tempos, independente das épocas, independente dos anos, a igreja irá subsistir e vencerá todas as lutas. Amém? Glória a Jesus, porque ela está fundamentada naquele que é digno, naquele que é eterno, naquele que é os Reis dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que foi crucificado por mim e por você. Amém? Glória a Jesus. Pastor, vamos encerrar o nosso culto. Hoje foi longo, mas não sei o que, né, pastor? Deus quer falar, deixa falar, né? Amém. Vamos nos colocar de pé. Mais um pouquinho, já estamos acabando. Enquanto o irmão ministrava, eu lembrei de uma história de um rei. E esse rei, ele tinha um servo que tudo que acontecia, esse servo falava: Deus é bom o tempo todo. Tudo que acontecia, o servo virava para o rei e falava: Deus é bom. E certa vez este rei, ele saiu para fazer uma caçada e foi com esse servo. E durante a caçada veio um leão e atacou os dois e pegou o rei e arrancou um dedo do rei, comeu um dedo do rei. E o rei chegou e virou pro seu servo e perguntou: o que você diz disso que aconteceu? E aí o servo falou: Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E o rei ficou indignado com aquela situação. Como que Deus é bom se eu perdi um dedo? Né? Como que você pode dizer que Deus é bom? Olha a desgraça que aconteceu comigo, eu perdi um dedo. E esse rei pegou e mandou o seu servo preso. E aí o rei melhorou, o rei sarou e foi fazer novamente uma caçada. E o seu servo ainda estava preso, e ele foi caçar, e ele foi com seus soldados fazer uma caçada, e no meio da caçada esse rei se perde. E ele se perde dos seus soldados, e de repente uma tribo indígena pega este rei e vai pegar esse rei e vai querer oferecer esse rei como sacrifício ao seu Deus. E de repente, quando a tribo está para sacrificar esse rei, ela observa, o cacique da tribo observa que esse rei não tinha um dedo. E aí, por causa
que este rei não tinha um dedo, eles soltam o rei, porque eles falaram, eu não posso sacrificar ao meu Deus um ser defeituoso, porque ele não tinha um dedo. E soltaram o rei. E o rei chega e volta, dando glória a Deus, falando que Deus era bom, porque ele não tinha sido sacrificado. E aí ele chega, ele volta no palácio e chega até o seu servo. Olha, Deus realmente é bom, né? Hoje aconteceu isso comigo, era para mim ser sacrificado, mas porque eu não tinha um dedo, eu fui poupado. E aí o rei chega e faz uma pergunta, mas vem cá, se Deus é realmente bom, como você diz e como eu experimentei, por que ele permitiu você ser preso sem você ter feito nada? E aí esse servo vira para o rei e fala, rei, Deus é bom, Deus realmente é bom, porque se eu estivesse naquela caçada com o Senhor, eu tenho todos os dedos, então eu seria o sacrificado no lugar do Senhor. Por isso Deus é bom. E enquanto o irmão ministrava, eu comecei a meditar sobre essa história. Porque muitas vezes, o irmão falou que tem muitos desigrejados hoje, tem muitos desviados hoje. Por quê? Porque não conseguem enxergar a bondade de Deus nos dias maus. Não conseguem enxergar a bondade de Deus no dia que é perseguido, no dia que é atacado, no dia que leva uma pedrada, sendo que o normal seria exatamente isso que o irmão falou. Está estranho, está muito em paz, tem alguma coisa errada, porque não é normal o crente viver em paz, viver sem perseguição. Mas no dia mau, no dia ruim, será que você consegue enxergar que Deus é bom? Será que você enxerga no dia da dificuldade, no dia da tribulação, no dia da pedrada? Será que você consegue enxergar que Deus é bom? Porque Deus é bom o tempo todo. Talvez isso que você esteja passando é porque Ele está querendo te ensinar alguma coisa. E a palavra de Deus diz que a repreensão, a princípio, é desagradável. Quem gosta de levar bronca? Você gosta de levar bronca? Você gosta de levar bronca? Ninguém gosta. A Bíblia mesmo diz, não é agradável levar bronca. Mas muitas vezes é necessário para nos ensinar, para nos fazer crescer. Que você nesta noite, quando você voltar para sua casa, você medite em tudo aquilo que você tem passado, em tudo aquilo que você tem vivido, em tudo aquilo que você tem experimentado. E você possa dormir com uma palavra no seu coração, que Deus é bom. Mesmo que você hoje ainda não enxergue a bondade de Deus, você tem que entender que Ele é bom. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Abre os seus lábios. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Pai amado, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos encha, Senhor, nesta noite, Senhor. Que nós venhamos a entender, Senhor, que tudo aquilo que nós estamos passando tem um propósito. Tem um propósito, Senhor. Tem um propósito, Pai. Senhor, que nós não venhamos a esmorecer. Que nós não venhamos, Senhor, a desanimar, a desistir, Senhor, dos Teus propósitos, do Teu chamado, Senhor. Principalmente, Senhor, quando o dia mau nos alcançar, Senhor. Que nós venhamos a falar, Senhor, como Pedro falou. Para onde iremos, Senhor?
se só tu tens as palavras de vida eterna. Pai amado, eu quero orar, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. Por cada vida, Senhor, que tem passado por luta, por dificuldade, por tribulações, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha os fortalecê-los, Senhor. Que eles possam falar, Senhor, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu não desistirei. Porque, como disse Jesus para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A graça do Pai é mais que suficiente para nos dar a vitória no dia mau. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela presença do Teu doce Espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu oro a Ti e Te agradeço. Amém. 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 Vamos estar ofertando ao Senhor.